E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteção. Vou mostrar para vocês como calcular o ajuste da proteção de sobrecorrente instantânea que é dada pela tabela ANSI como a proteção de número 50, beleza? Então bora para o vídeo. Então pessoal, vamos começar esse vídeo entendendo um pouco o que é essa proteção e depois a gente fala como que a gente faz o cálculo, o dimensionamento da proteção 50. Então existem diversas proteções que são usadas em subestações elétricas e também em outras instalações, tá? Talvez a proteção mais comum seja a proteção de sobrecorrente, que é a proteção 50, que pode ser a proteção instantânea, que é o objeto desse vídeo de hoje, e também tem a proteção de sobrecorrente temporizada, que é a proteção 51, que a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo. Essas proteções talvez sejam as mais conhecidas e também as mais utilizadas em qualquer instalação. Desde a baixa tensão, a gente já trata de proteção de sobrecorrente, não com relé de proteção, como a gente faz em alta tensão, mas com os próprios disjuntores, aqueles mini disjuntores que a gente coloca no quadro elétrico ali nas nossas residências. Aquilo ali vai estar diretamente ligado com o sobrecorrente. Como é que funciona o disjuntor? Basicamente, o disjuntor vai estar ali no quadro e aí quando a corrente do circuito for maior do que a corrente daquele disjuntor, esse disjuntor vai abrir, fazendo extinguir aquela corrente. Então isso é uma proteção de sobrecorrente. Isso aí é utilizado tanto na baixa tensão, quanto na média tensão, quanto na alta tensão. Então, quando a gente fala de proteção, o que a gente precisa ter em mente é que sempre que a gente vai ajustar uma proteção, o que é que a gente precisa? A gente vai ter ali, nesse caso a gente está falando de sobrecorrente, tá? Então a gente vai ter um parâmetro do circuito que é a corrente, e aí a gente vai precisar ajustar essa proteção. Mas como é que a gente vai ajustar essa proteção? A primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre que a gente for fazer esse ajuste, a gente vai ter ali a corrente do circuito, e aí onde é que eu ajusto essa proteção? Eu ajusto para um valor abaixo ou um valor acima da corrente do circuito. E aí eu estou falando aqui, eu não sei qual é o lado certo, tá pessoal? Eu não sei se a câmera vai refletir, mas por exemplo, imagina que a gente tem aqui a corrente do circuito, aqui é um valor abaixo e aqui é um valor acima. Então, qual é o valor que eu vou ajustar? Perceba que nessa escala, quando eu tenho a corrente do circuito, se eu ajustar essa proteção abaixo, imagina que sempre que eu ligar essa carga aqui, a proteção vai atuar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu vou ter a corrente aqui do circuito e eu preciso fazer esse ajuste depois da corrente do circuito, tá pessoal? Esse ajuste ele nunca pode ser inferior à corrente do circuito, porque sempre que você for ligar o circuito, essa proteção vai atuar, vai abrir o disjuntor e o seu circuito nunca vai funcionar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ajuste precisa ser feito sempre um valor superior do que a corrente do circuito. Mas perceba que essa não é a única corrente que a gente precisa conhecer. Por exemplo, imagina que a gente está falando de um transformador. O transformador tem as conhecidas correntes de enrush, que é aquela corrente de energização que surge sempre que a gente fecha o disjuntor ali do transformador. A gente tem essa corrente transitória, que é um alto valor de corrente, que pode ser ali 6, 8, 10 vezes, enfim, vai ser várias vezes a corrente nominal do transformador. Então essa corrente de enrush é uma corrente muito elevada. Então imagina que eu tivesse ali a corrente nominal do circuito e eu ajustasse a proteção logo depois dessa corrente nominal. Então sempre que a gente energizasse o transformador, a gente teria aquela corrente de enrush e aí sempre o transformador iria desarmar. Inclusive isso é um erro que acontece, eu já vi isso acontecer em indústrias, tá? A pessoa ajustar a proteção pela corrente nominal do transformador e não considerar a corrente de enrush. E aí sempre que o transformador ia energizar, dava aquela corrente de enrush e aí o disjuntor desarmava, esse transformador desenergizava de novo e aí se procurou até achar qual era o problema, e o problema era o ajuste da proteção. Então, seguindo aqui com o transformador, a gente vai fazer um exemplo e mostrar como calcular o ajuste da proteção 50 aí na sua instalação. Então, pessoal, vamos supor que a gente tem um transformador de 1000 kVA. Esse transformador é 13.8 kV barra 380 volts. Então, o primário dele é 13.8, o secundário 380. E a gente precisa fazer o ajuste da proteção de sobrecorrente instantânea para esse transformador, beleza? Então vamos lá. Esse transformador de 1000 kVA, a primeira coisa que a gente precisa dele é ter a sua corrente nominal. A corrente nominal em qual enrolamento? Neste caso, como a gente está falando de uma proteção de sobrecorrente instantânea, a gente está falando da média tensão, A gente vai fazer o ajuste, por exemplo, ali no nosso relé Pexro, que é o mais conhecido. Então, a gente vai precisar dessa corrente.
Então, a corrente nominal do transformador de 1000 kVA é dado pela sua potência, dividido pela tensão, 13,8, também sobre raiz de 3. Isso vai dar uma corrente ali de 41,84 amperes. Como a gente falou anteriormente, a gente, além da corrente nominal, vai precisar da corrente de enrush do transformador. A corrente de enrush, existem diversas metodologias para calcular a corrente de enrush. Cada distribuidora vai ter o seu método de cálculo da corrente de enrush. Nesse exemplo aqui, a gente vai adotar que a corrente de enrush é cerca de 8 vezes a corrente nominal do transformador. Então a gente vai imaginar que a corrente de enrush aqui é 41,84, que é a corrente nominal do transformador, vezes 8. Isso vai dar uma corrente de 334,72 amperes. Então veja que a gente tem aí duas correntes, tá? A corrente nominal do transformador, que é 41,84 amperes, e tem também a corrente de enrush. Se a gente ajustar essa proteção aí depois da corrente nominal, sempre que der a corrente de enrush, esse transformador vai ser desenergizado. Então a gente precisa fazer o ajuste da proteção depois da corrente de enrush do transformador, para que quando a gente liga o circuito, esse transformador não desarme. Então a gente vai fazer o ajuste da proteção instantânea depois da corrente de enrush. E qual é o valor que a gente vai considerar para fazer o ajuste da proteção? Quando a gente fala de proteção instantânea, proteção 50, a gente considera cerca de 5% do valor da corrente que a gente vai considerar no projeto, nesse caso aí, a corrente de enrush. Então a gente tem que aplicar ali 5% em cima da corrente de enrush para fazer o ajuste dessa proteção. Então a gente vai multiplicar ali 1,05 pelo valor da corrente de enrush, que é 334,72 amperes, que vai dar um total de 351,46. Esse é o ajuste da corrente que a gente vai considerar para a proteção instantânea, nesse caso aí para esse transformador de 1000 MVA, nesta instalação aí, nesta subestação de média tensão 13,8 kV. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo nos comentários também qual proteção vocês gostariam que a gente falasse em próximos vídeos, qual proteção vocês gostariam que a gente fizesse da mesma forma que calculasse o ajuste também, beleza? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, também segue a gente no Instagram para você não perder nenhum conteúdo disponibilizado aqui pelo canal, e também não deixa de curtir esse vídeo, que isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos e você com certeza vai aprender muito mais, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.